o sinal de onde você está se sabotando. Você sabia que muitas vezes não é o mundo lá fora que nos bloqueia, mas é algo dentro de nós mesmos. Faz com que a gente se bloqueie e se sabote. Muitas vezes nem nos percebemos. E hoje vai ficar bem claro a você qual é esse sinal. E o mais importante, quando isso está acontecendo com você. Esse vídeo é uma continuação dos vídeos anteriores, em que nós falamos em situações que se repetem. E agora vem a pergunta mais importante. Eu quero que você faça a si mesmo. Já aproveite e salve esse vídeo. Você, como perceber que somos nós mesmos que estamos mantendo este mesmo ciclo? O maior sinal da autossabotagem é quando você começa algo, você mesmo faz com que você acaba desistindo pelo meio do caminho, antes mesmo de terminar aquilo que você tinha iniciado. Ou da mesma forma, você sempre encontra um problema quando inicia alguma coisa que você quer fazer diferente. Ao mesmo tempo, você mesmo é que encontra um problema. Você não possa dar continuidade a esse plano, pois a sua mente faz com que você mesmo comece a achar questões e probleminhas que mostrem que aquilo não vai dar certo, que não vai funcionar. E muitas vezes você nem fez, você nem iniciou, e a sua própria mente já começa a te trazer essa avalanche de informações. E, gente, eu quero que você perceba que um planejamento é um plano que ainda nem se desenvolveu. E aí você inicia algo e todas aquelas informações na sua mente, se for autossabotagem, já começa a fazer com que você desista do seu plano sem mesmo antes executar. E com isso quer dizer que nós planejamos o início, né? Mas durante o meio do caminho a gente pode sempre estar mudando, aperfeiçoando situações, né? Modificando. Para que aquele mesmo planejamento que no início era de uma forma, mas ele vai se alinhando, ele vai se amadurecendo e vai se estruturando no meio do caminho, para que você consiga completar ele, finalizar com sucesso, que é o que se é desejado. E aqui eu quero trazer um exemplo simples. Sabe aqueles relacionamentos que sempre termina da mesma forma? Já aconteceu com você esse padrão? Aqueles projetos que são intermináveis, começa, mas nunca termina. E aqui eu quero deixar um adendo, não é aqueles projetos que são intermináveis, são aqueles projetos que você começa e no evoluir da questão, você se percebe que não era muito bem aquilo que você imaginava. De repente você percebe que você iniciou ele não porque você gostaria mesmo, que era o que te faz feliz. Você iniciou ele pelo propósito de outra pessoa. E meio ali do planejamento, você percebe que aquilo não faz muito sentido para você. E sim que você fez por gosto de outra pessoa. E aí nesse fato, ele é outra coisa, ele não é uma autossabotagem. Aquelas oportunidades que aparecem por você e você mesmo abandona por medo de não se sentir capaz, de não completar. Perceba que muitas vezes esses exemplos que eu dei, ele não é por uma falta de capacidade sua, não é incapacidade, mas sim uma autossabotagem em que você começa e você mesmo procura achar características e meios para não finalizar ou não dar continuidade na questão. E muitas vezes esse fato de não finalizar, de não continuar essa autossabotagem é por medo de não dar certo. E aí você começa o medo de se expor, o medo do julgamento do outro, e aquele medo que é conhecido na autossabotagem, que é o medo do desconhecido. E só aqui você já deve estar percebendo que tem questões do inconsciente. E o caminho da transformação é quando você começa a se perceber em você padrões e dessa forma você vai conseguindo fazer escolhas diferentes. E são com essas escolhas diferentes, após descobrir os seus padrões, que você começa a modificar a sua vida. Começa a modificar conexões com o seu trabalho. E é sobre isso que eu auxilio a você, dentro dos atendimentos, a identificar e a modificar esses padrões, fazendo com que você sustente essa nova versão. Nós estamos no ano 1, esse ano é de início, não basta só mudar esse ano, você tem que identificar os seus padrões, modificar e aprender a sustentar essa nova versão para que pouco a pouco esse ano 1, que é o ano de ação, comece a modificar realmente a sua realidade. Se você percebe que algo dentro de você trava a sua vida, quando você começa a querer tomar a decisão de modificar, então quando algo ali está prestes a dar certo, alguma coisa faz com que você volte novamente,
Talvez seja o momento de você começar a olhar para dentro, se identificar esses padrões e transformar isso em você. Que quando você muda internamente, não tem como seu externo não acompanhar essa nova mudança. Prazer, eu sou Edinalva. Se você chegou até aqui, já peço que você se inscreva no canal. Salve esse vídeo para depois você estar fazendo os seus alinhamentos e anotações importantes. Afinal de contas, esse vídeo sempre é para auxiliar em suas emoções e como transformar isso em você. Compartilhe com alguém também que você ache necessário. Deixa aqui nos comentários se você conseguiu ter algum insight a partir dessas informações. Até o próximo vídeo.